E aí, pessoal, no vídeo de hoje da nossa série sobre Leaflet, vamos falar sobre mapas base e também overlays. Além disso, a gente vai nesse vídeo, além de adicionar novas camadas base, a gente vai adicionar controle de camadas, uma barra de escala e também atribuição. Bom, até agora a gente estava usando só a camada do OpenStreetMaps como nosso base map. Então, a gente vai adicionar duas novas camadas e também na atribuição a gente vai colocar as referências dessas camadas para dar crédito, além da barra de escala. Bom, então vamos adicionar as camadas. Tá? Vou abrir aqui, então, o mapa que a gente está desenvolvendo, que a gente já fez no primeiro vídeo, deu continuidade no segundo, e a gente vai continuar progredindo, então, esse nosso arquivo. Tá? Eu abri aqui, então, por enquanto a gente tem isso aqui, ó, a nossa camada do OpenStreetMaps. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui as outras camadas, tá? Ó, eu vou tirar isso aqui, tá? E vou substituir por isso aqui. Bom, o que eu fiz? Eu continuo com a camada do OpenStreetMaps, tá? E só mudei o nome da variável, que antes estava base layer, botei para OSM. Então, botei aqui base topo, que é a minha primeira camada, tá, do National Map, e a base Relief, que é da Open Topo Map, é uma outra camada. Bom, depois disso, então, ó, vou colocar aqui um comentário para ficar bem claro, tá? Então, aqui, ó, eu estou criando as camadas base, tá? Base Maps. Então, aqui eu declarei as três camadas. Depois que eu declarei elas, eu vou, então, adicionar um objeto para controlar a visibilidade, tá? Eu poderia adicionar elas diretamente ao mapa, como a gente estava fazendo antes com a camada do OpenStreetMaps. Porém, eu quero mostrar para vocês como controlar a visibilidade de cada camada, né, e permitir que o usuário possa escolher qual camada ele quer que seja exibida. Então, para isso, eu vou criar um objeto para manter a descrição das camadas, tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. Vou abrir aqui de novo o código. E eu vou, então, criar esse objeto para adicionar os nomes à camada e adicionar também quais camadas bases vão fazer parte, né, do base map. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar por enquanto aqui embaixo mesmo. Tá, ó, o que eu fiz? Eu criei uma nova variável, que daí eu chamei de base layers, e aqui dentro, ó, para cada variável, eu coloquei uma descrição, ou seja, para cada camada base minha, eu coloquei uma descrição que vai aparecer, então, para o usuário. Bom, eu vou também fazer o seguinte, eu vou adicionar uma camada, né, uma variável para minhas camadas que não são base, que é a minha camada de trilhos e o meu marcador, ó, que por enquanto
eles estão aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou adicionar a minha variável, vou chamar ela de overlays e vou, ó, adicionei aqui, ó, minha variável derail e a marker, tá? Vou até mudar aqui as outras aqui para minúsculo, para ficar igual aqui, ficar no padrão, variáveis tudo começando com minúsculo. Beleza, então tenho as duas aqui. Bom, qual que é o próximo passo, então? Adicionei aqui, então, depois adicionei o controle para as camadas de sobreposição, né, para as overlays. Agora, a gente vai adicionar, então, a barra de escala. Para adicionar a barra de escala é bem simples. Eu vou adicionar, então, ó, dessa forma aqui no mapa. Bom, vou jogar aqui. Beleza, adicionei, então, a barra de escala. Deixa eu botar um comentário aqui para ficar bem documentado para ninguém ter dúvida. Adicionando a barra de escala. Aqui, ó, eu estou adicionando as camadas e aqui eu estou adicionando a barra de escala. Bom, por último, então, eu vou adicionar as atribuições, tá? Por último, vou adicionar as minhas atribuições. Ou seja, vou dar o crédito de quem eu estou usando. Vai aparecer no canto inferior direito do leaflet. Adicionando atribuição. Bom, porém, não é só isso, tá? Primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso que as minhas camadas, ó, elas estejam declaradas antes desses controles aqui, porque aqui no controle eu já estou chamando elas, né? Então, aqui as camadas base, ok, mas as camadas de sobreposição, elas estão aqui embaixo. Então, eu vou subir elas aqui para cima. Aqui, ó, criando as camadas base, vou botar outro comentário, criando as camadas de sobreposição. Pronto, coloquei elas aqui. Outra coisa, agora eu vou adicionar elas ao mapa. Então, o que eu faço aqui, ó? Depois que eu já adicionei elas no meu controle, eu vou então colocar aqui, ó, a chamada para adicionar elas. Então, agora, para adicionar, eu faço o seguinte, ó, eu uso o L aqui, né, do leaflet, Control Layers, e daí eu passo, ó, Base Layers e Overlays. E adiciono ao mapa, ou seja, tudo que está aqui dentro dessas variáveis, ele vai colocar no meu mapa. Se eu quiser criar uma nova camada para adicionar no mapa, por exemplo, se não for uma camada base, né, um base map, é só eu colocar uma vírgula aqui, dar uma descrição para essa minha camada, né? Por exemplo, camada x, dois pontos, daí o nome da variável que eu criar e
Pronto. A minha camada vai aparecer automaticamente no meu mapa. Mas como a gente, por enquanto, só tem 2 camadas, a gente vai deixar assim. Outra coisa, ó, vocês podem ver que aqui, ó, eu estou adicionando o marcador ao mapa e aqui também. Eu não preciso mais disso, porque eu já estou adicionando lá embaixo nesse último comando que eu coloquei, que é esse aqui, tá? Então, eu vou tirar esse cara aqui e esse cara aqui também. Bom, tá pronto? Ainda não, tá? Agora, outra coisa que eu preciso fazer é adicionar aqui, ó, nos controles do meu mapa. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele antes da criação aqui dos meus controles. Porque aqui no controle, ó, eu vou precisar da minha variável map. Até então, eu não usei ela. Então, vou colocar aqui, ó. E vou colocar um comentário também, ó. Definições do mapa. E daí coloquei aqui. Bom, por último, tá? A gente tem que fazer o seguinte, ó. Se a gente não colocar, se a gente deixar assim, quando a gente abrir o mapa, ele não vai aparecer nenhuma camada carregada. A gente tem então que falar para o leaflet quais as camadas que a gente quer que venham já carregadas com o mapa, né? Que venham selecionadas. Então, para isso, ó, a gente tem que fazer o seguinte. Aqui nas definições do mapa, a gente tem que colocar uma propriedade chamada layers. E daí sim colocar o nome das layers que a gente quer que já venham selecionadas no nosso mapa. Então eu coloquei, ó, OpenStreetMaps, a camada da trilha e o marcador, né? Pode ver que todas elas já foram definidas aqui em cima, então não vai ter problema, tá? Eu vou salvar aqui o mapa e vou abrir ele então para a gente ver aí, ó, se deu tudo certo. Puxar aqui, ó. Bom, aqui, ó, né, eu continuo lá na minha mesma pasta de maps leaflet mapa.html e tá aqui então o mapa, ó. Deixa eu só fazer uma coisa. Ó, mostrar para vocês aqui então o seguinte, ó. Primeira coisa, apareceu aqui a opção das camadas, ó. Ele já veio o OpenStreetMap, a trilha e o marcador, os três aqui. Eu posso então alterar, ó, as minhas camadas, ó, habilito, desabilito elas, né? Posso adicionar quantas eu quiser, tanto como base map como overlay, né? Como camada de sobreposição. E ó, aqui, ó, eu falei para vocês, ó, os créditos, tá? Então, leaflet, daí, ó, National Map Topo, Open Topo Map e OpenStreetMap, ó, e aqui a barra de escala. E com isso, pessoal, a gente cumpre aí o que a gente se propôs lá no primeiro slide. Tá? Gostaria de aproveitar para falar que a Geocursos ela está presente aí em várias redes sociais. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre a Geocursos, de saber um pouco mais sobre os nossos cursos, os que
estão com inscrições abertas. Basta vocês acessarem uma das nossas redes sociais, que lá vocês vão encontrar todas as informações, ou então no nosso site www.geocursos.com.br. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.